ao livro de Daniel, né, que eu acho que é um dos livros que eu gosto muito desses profetas maiores, porque tem muita escatologia nele. Vocês sabem que escatologia é um dos temas que eu gosto muito, né? Então, eu gosto desse livro, para mim, ele faz uma conexão. Ele faz uma conexão do livro de Apocalipse. Espera aí, deixa eu abrir minha câmera. Ele faz essa conexão do livro de Apocalipse com ele, porque ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, né? Então, aqui, a gente viu, só dar uma recapitulada, porque tem gente que não veio na aula passada, né? Então, o significado do nome do profeta Daniel já é Deus é o meu juízo, Deus é o meu juiz. Ele era da família real, foi levado para o cativeiro da Babilônia, era sábio, interpretava sonhos e com alto conhecimento de ciência. E alguns teólogos acham que ele era descendente do rei Ezequias. Eu penso que seja, porque a Bíblia fala nesses versículos, se você for ler depois, que foi levado, a primeira leva de pessoas, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou cativo aquela primeira leva, ele levou os melhores homens da linhagem real, os príncipes, né? Que tinha conhecimento em alguma habilidade especial, porque ele queria levar eles como escravo. Ele queria levar eles como escravo, né? Para servir ele no palácio. E junto com eles, ele levou os utensílios do templo, destruindo assim o templo da casa de Deus, onde o povo oferecia os sacrifícios. Então, foi um momento de muita tristeza para o povo de Deus. Mas, como a gente viu nos livros anteriores dos profetas maiores, o povo foi avisado, né? Através de Jeremias, através de Isaías, né? E todos esses profetas clamando, anunciando, e tem lá nos profetas menores também, que o povo foi avisado, mas eles não deram ouvido à palavra de Deus, eles não acreditaram que isso ia realmente acontecer, e enfim o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. O Daniel, ele serviu 67 anos. Aqui fala que ele serviu, né, o Nabucodonosor, o seu filho, que era o Belsazar, e o rei Dário, que era um rei persa. Lembra que no capítulo 2, o primeiro sonho do rei Nabucodonosor sobre aquela estátua, e ele não achava quem decifrasse aquele sonho estranho, porque ele teve o sonho com aquela estátua, cabeça de ouro, braço de prata, peito a barriga de bronze, pernas de ferro, depois pés de ferro, misturado com barro. Então, eu acho interessante que a Bíblia, aqui no livro de Daniel, o profeta já fala do que ia acontecer, mostra a soberania de Deus sobre as nações, sobre o mundo, todo o tempo até a volta de Cristo. Então, essa estátua aqui representava cada reino, desde aquela época do Nabucodonosor até chegar no pé da estátua, que é quando o anticristo ele restabelece esses reinos e por um pouco de tempo, só que uma pedra vem cortada da montanha e destrói todos os reinos, porque fala que destrói o ouro, a prata, o cobre, o bronze, o ferro, e fala que o vento levou. Tem um versículo que eu acho muito legal aqui. Uma vez eu ouvi uma mensagem que chamava E o Vento Levou. Tem um filme, né? Com esse nome, é um filme muito antigo, que chamava E o Vento Levou. E esse versículo aqui fala, quando Daniel interpreta o sonho,
Eu não lembro qual que era o versículo, como sempre, né? Eu esqueço o nome do versículo, mas fala que o vento levou todo o prata, cobre, ouro, e aquela pedra encheu toda a terra. Então, desde o capítulo 2 do livro de Daniel, já está falando de escatologia, está falando que todos os reinos, resumindo todo o capítulo 2, está querendo dizer que todos os reinos da terra vão se derreter e o reino de Cristo vai encher toda a terra, né? Pode passar, Daniel. E a gente viu também que sobre a fidelidade de Daniel, não só de Daniel, como daqueles amigos dele que foi para Babilônia, que foi Ananias, Azarias e Misael. Quando eles chegaram lá, eles passaram a chamar Daniel era Beltesazar, né? E os outros eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que que a hora que chegaram lá... Ah, tá. Depois o Daniel lê para mim, deixa eu terminar concluir isso que eu vou falar, daí o Daniel, você achou, Daniel, lê para mim, o vento levou aí. Ah, mas deixa eu terminar só de colocar uma coisa aqui. Primeira coisa que o rei fez foi mudar o nome desses rapazes. Por que que ele foi mudado o nome deles? Porque uma coisa que eu aprendo nesse livro de Daniel é que o inimigo, o diabo, nosso inimigo, e quem é usado por ele, como Nabucodonosor, que adorava outros deuses, que não adorava o Deus verdadeiro. Então, uma das coisas que o diabo quer é tirar a nossa identidade. Daniel chamava, o Senhor é o meu juiz, ele passou a chamar Beltesazar, que Bel significava o nome dos deuses que eles serviam lá. Então, todos os nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram nomes que fazia referência aos deuses da Babilônia. Então, a primeira coisa foi querer mudar a identidade desses jovens. Mas acontece que eles não conseguiram isso, porque eles tinham já no coração deles que eles não iam se deixar levar pelo que eles iam viver na Babilônia. E eu estava meditando nesse livro e pensando, né, que hoje a gente tem uma geração, tem o Jonatas aí, tem 16 anos, o Jonatas, estou feliz que ele está ouvindo essa aula, mas os jovens adolescentes hoje, eles não resistem um não. Eles não gostam de ser contrariados, nós estamos vivendo uma época de uma geração difícil. Não que que as pessoas eram diferentes em outras épocas, mas agora a gente vê uma dureza maior em adolescentes, em jovens e até adultos mesmo. E eu fico pensando sobre Daniel, que tinha apenas 17 anos, 16, 17 anos mais ou menos, né? Aqui, ó, bem aqui, ó. Foi levado para a Babilônia, mais ou menos, na primeira leva, 16 anos. Um adolescente que podia ficar revoltado, falar, mas por que que eu estou fazendo, que estão fazendo isso comigo? E ficar muito revoltado de estar indo para uma terra estranha, longe dos seus familiares, se ele era um príncipe da linhagem real de Ezequias, e ele vai ser um escravo, um eunuco dentro daquele palácio, servindo um rei estranho, estranho às promessas de Deus, estranho à aliança com Deus. Então ele devia pensar assim: eu amo a Deus, por que que eu estou nessa situação? Por que que vim parar nesse lugar? Mas às vezes, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, Deus vai nos levar para onde ele achar que vai ser bom para nós, que a gente vai honrar o nome dele. E foi o que aconteceu com Daniel. Ele e os seus amigos, né? Que eles foram para lá, eles se destacaram, chegando a ser os homens mais importantes depois do rei. Uns homens que foi prisioneiro de guerra, né, levado ali como cativo, se tornar importante. Então, uma coisa que a gente aprende aqui, que nós precisamos de submeter à vontade de Deus,
confiando que a seu tempo, se a gente não desfalecer, nós vamos receber a nossa recompensa, né? Nós vamos ceifar, como aquele versículo diz que não cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, não importava para eles sabiam, foi sofrido para eles estavam sofrendo ali, em terra estranha, língua estranha, comida estranha, deuses estranhos, mas eles honraram a Deus, glorificaram o nome de Deus, mesmo em terra estranha. Então, por que Deus permitiu que eles fossem lá? Porque só eles poderiam fazer aquele trabalho que Deus queria que eles fizessem. E Deus escolheu entre aqueles 4 rapazes, a Daniel como um profeta, para ele levar a mensagem, e o povo de Deus não ficou sem profeta. Mesmo no exílio, eles tinham esperança, né, de que Deus um dia ia expiar toda a iniquidade, que Deus ainda tinha uma aliança com eles, não deixou eles sem profeta. É, isso mesmo, irmão. Como faz diferença, né, a palavra de Deus na nossa vida e a gente se manter fiel a ela. Então, seu livro teve o propósito de levar ânimo aos exilados, enfatiza Deus como soberano Senhor da história. Por que enfatiza Deus como soberano? Quando teve aquele sonho da estátua, mostra que desde aquele tempo ali, todo tempo, né? Mas aquele da estátua, porque Daniel começou a profetizar ali. Aquele império era o poderoso da época. Foi unificado, né? Foi quando o mundo estava debaixo da lei, das ordens do Nabucodonosor. E Deus é tão maravilhoso que Deus deu aquele sonho e mostrou que durante todas aquelas etapas, né, que os reinos iam cair, igual a gente canta aquela música, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, né, para dizer que tu és o Deus. Então, Deus é soberano. Soberano, mesmo o Nabucodonosor achando que ele era um Deus, como a gente viu aqui na Bíblia, no livro de Daniel, mesmo assim, Deus mostrou: olha, você é cabeça de ouro, mas você vai cair. Vai vir outro forte, mas também vai cair. E vai vir outro forte, vai cair. E lá no pé da estátua vai vir outro perigoso, ruim, vai ser pior do que todos, que é o anticristo. Mas ele também vai cair. Então mostra que Deus é soberano sobre todos. Então não tem escapatória, né? E ele é um apocalipse do Antigo Testamento, porque você pode ver, desde essa estátua aí, até o final do livro, está falando de escatologia, falando do final dos tempos, né? Como está aqui. Agora vamos ver. Aqui, essa parte a gente já viu que o Daniel ele chega lá e ele se recusa a comer da comida de lá. Por quê? A gente sabe que não é porque ele não gostava da comida, dos manjares, da bebida, do rei, não. Não era isso, porque o rei deveria comer muito bem, mas as comidas eram sacrificadas, oferecidas aos ídolos, e ele sabia que Deus não se agradava daquilo, e ele decidiu que ele ia comer, outro pediu, ele Deus ouviu as orações dele, fez com que ele encontrasse o favor do lado cozinheiro, que deu para ele apenas verduras, e ele e os amigos eram os mais fortes e bonitos ao fim daquele tempo que eles pediram para comer só legumes e verduras. Então, a gente vê que quando Deus está com a gente, nós podemos alcançar a vitória, tá? Aqui fala que ele não tinha defeito físico, era de boa aparência, né? Tinha sabedoria, douto em ciência, dominava vários campos do conhecimento. Olha só. Agora, o que marca mesmo para nós em Daniel é que o versículo 1 e 8, Daniel resolveu no seu coração, decidiu ou resolveu em algumas linguagens não se contaminar
com as iguarias do rei, nem com a sua comida, nem com a sua bebida. Ele não ia se contaminar. Outra coisa, outro princípio importante que a gente aprende aqui nesse livro é que a gente tem que resolver antes que a tentação bata na nossa porta. Resolver, eu não vou cair nessa, porque isso vai me afastar de Deus, vai tirar a minha intimidade com Deus e o pecado, as coisas que desagradam a Deus, é gostoso, é delicioso no começo, mas no fim é vergonha, né? E a gente, humilhação e vergonha é o que o diabo quer fazer com a gente. Quer tirar a nossa identidade, quer fazer a gente fazer coisas que desagradam a Deus e depois ele tira, põe tudo a baila, assim, para todo mundo saber, e a vergonha vem e você fica, às vezes, querendo fugir, querendo sair da presença de Deus, porque você fica envergonhado, acha que Deus não vai te aceitar mais. Então, o princípio de Daniel pode fazer você se livrar de muitas coisas. Você resolva já, eu não quero, não, tem isso eu não quero fazer na minha vida. E põe e persevera nessas decisões. Porque Daniel ele foi abençoado porque ele já resolveu e eu vou fazer isso. E Deus foi com ele durante todo esse livro, revelou coisas para Daniel que incrível, coisas que ainda vão acontecer, que nem na nossa época ainda não aconteceu. Talvez ainda nós alcancemos algumas delas. Mas olha só, ele foi revelado a ele coisas que vão acontecer no final dos tempos. Então, Deus, para usar a nossa vida, nós precisamos ser fiel a Ele, resolver que você não vai se contaminar com as coisas desse mundo, que nós vamos guardar nossa vida, ter fidelidade a Ele, a fidelidade aos princípios de Deus, para a gente ser usado. Aí mesmo em meio às situações que não são favoráveis, como eles na Babilônia, tinham, eles estavam sempre em posições, em boas posições, eles eram ali, o rei gostava deles, eles alcançaram o favor do rei, já pensou? Mesmo como sendo, mesmo, muito parecido com a história de José também, né? Pode passar, Daniel. Então, aqui depois a gente vai ver aqui, no capítulo 3, eu estou com um pouco de dificuldade de enxergar, gente. É o capítulo 3 de Daniel, ele fala sobre aquela parte da fornalha que a gente já falou também na aula passada, que os 3 amigos foram jogados na fornalha e que 4 pessoas estavam na fornalha. E a quarta pessoa foi uma teofania, que significa uma aparição de Jesus antes dele vir aqui nesse mundo. Então, Jesus estava lá na fornalha e a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça ficou naqueles rapazes. O fogo não teve poder sobre ele, porque é isso que Jesus veio fazer aqui quando ele nasceu como um bebê e viveu aqui nesse mundo. Ele veio para nos livrar do fogo, do lago de fogo que arde com fogo e enxofre, né? O lago de fogo. Ele veio nos livrar dessas coisas. Então, ele livrou aqueles homens e foi uma grande. O povo ficou maravilhado, porque até quem foi jogar aqueles homens na fornalha saíram, morreram com o calor, que eles se esquentaram mais. O ódio era tanto, eles armaram uma cilada para esses homens, e não foi o rei que armou isso aí, foram os outros ali da nação que estavam com inveja, né? Como sempre, essas questões, né, políticas de inveja, de raiva, que vai destruindo pessoas que, que não têm temor de Deus. Então, esses homens foram jogados lá e o fogo nem não teve poder sobre eles.
É uma outra história importante, né? Aí nós vimos no capítulo 6, já, ó, aconteceu aqui no capítulo 6, a cabeça de ouro já caiu, porque quando Nabucodonosor morreu, o filho dele, Belsazar, o Daniel foi chamado de Beltesazar, e o filho do rei chamava Belsazar. O Belsazar, ele assumiu o reinado. Só que quando ele estava lá fazendo uma festa de bebedeira, bebendo vinho nas taças do templo de Deus, veio aquela mãozinha na parede que ninguém conseguia decifrar, e Daniel chegou lá e falou: olha, está dizendo aqui que você foi pesado na balança e foi achado em falta, e que o seu reino vai chegar ao fim. E naquela mesma noite, os medos e persas, né, que é os braços da estátua, invadiram o palácio, e ele morreu naquela noite, o Belsazar, filho de Nabucodonosor, e os medos e persas tomaram o império, e eles passaram a ser o império medo e persa, e a cabeça de ouro caiu, agora é os braços de prata. E aqui, o rei Dário era um rei persa, tá? Os medos eram um povo mais fraco. A Pérsia já era mais forte. Eles se juntaram e eles venceram o Nabucodonosor. Então, aqui, o rei Dário promoveu Daniel a fiscal da Receita Federal. Já pensou? Ele era um tipo, na linguagem de hoje, olha só. E os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel, mas Daniel era reto em tudo que fazia. Outro princípio interessante aqui: nós precisamos ser pessoas confiáveis quando a gente trabalha com dinheiro. O crente ele tem que se destacar nessa parte, ser pessoa honesta, né? Não tocar naquilo que não é seu. E eu garanto que esses homens aqui não gostaram, porque o, o rei, o rei Dário, ele gostava de Daniel, tanto que Daniel continuou ali no palácio servindo a ele, né, que era um rei de outra nação, continuou ali, e ele viu, né, o perfil do Daniel, como Daniel era fiel e fazia tudo da melhor maneira possível, então ele promoveu Daniel para cuidar dessas partes aí, e os sátrapas talvez era como se fosse dividido em províncias, entendeu? Eles eram governadores de províncias, esses sátrapas aqui. Aí o Daniel estava lá servindo a Deus, não dando motivo nenhum para ninguém acusar ele, era reto no que ele fazia, então não tinha jeito de pegar o Daniel. Eles queriam pegar ele em algum pecado, algum crime, né? Aí eles inventaram uma coisa, eles se reuniram e estabelecer um decreto. Olha, rei, o senhor primeiro eles encheram a bola do Nabucodonosor, né? Olha, todos olha, todos os supervisores reais e prefeitos e sátrapas, os conselheiros e os governadores, toda aquela, né, aquela equipe que vocês já sabem. Eles concordaram em que o rei deve emitir um decreto, vai vendo, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. A cova dos leões era um outro tipo, a fornalha era um tipo de punição, e a cova dos leões também era uma cova, eles jogavam os leões famintos lá dentro e jogava a pessoa lá, né? E olha só como que pessoas que não estão querendo fazer nada que é a vontade de Deus, que está pensando só na parte, só no dinheiro, só no poder, ele pode fazer coisa para destruir os outros, né? Até leis, inventar lei
Porque a pessoa tem o poder, quando ela tem o poder na mão, ela pode usar disso daí ou para beneficiar as pessoas ou para destruir uma nação, para destruir um povo. E aqui é o que eles estavam fazendo, só por uma inveja, só por desejo de poder, porque o Daniel acabou sendo o segundo depois do rei. Então, eles estavam revoltados, com muita inveja, e eles fizeram esse decreto. Primeiro, né, deixando o rei todo cheio de orgulho, porque o ser humano é orgulhoso, e esse rei falou: olha, é uma boa ideia isso. Por que que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel, ele orava a Deus, assim, ele tinha uma intimidade com Deus, talvez ele orava outras vezes durante o dia, mas assim, um devocional mesmo, era 3 vezes ao dia, ele abria a janela dele para o lado de Jerusalém, onde estava o templo de Deus, e ele orava a Deus, e esse povo sabia desse costume dele, e então eles não achavam nenhuma coisa para acusar Daniel com relação às leis de lá, com desonestidade, nada, porque Daniel era reto nos seus caminhos. Então, o que que eles fizeram? Vão procurar alguma coisa com relação ao Deus dele, que ele é fiel a esse Deus. Então, eles inventaram isso aí. Você viu que como você pode destruir alguém quando você tem um poder na mão? Você pode inventar alguma coisa que possa fazer com que aquela pessoa que você tem alguma cisma seja prejudicada. Isso aí é muito mal aos olhos de Deus. Então, Daniel não se rendeu, ele continuou adorando a Deus. Ali 3 vezes ao dia ele ajoelhava, ele orava. E quando eles deduraram o Daniel para o rei não queria, o rei ficou tão aborrecido, porque ele gostava muito do Daniel, mas era uma lei, e quando eles faziam a lei dos medos e persas, ela não podia ser revogada. Então o pastor João tinha uma mania de brincar com a gente, né? A gente tinha algum costume, a gente falava, não, mas isso aqui tem que fazer primeiro. Ele falava, isso não é lei dos medos e persas, né? Porque a lei dos medos e persas não podia mudar. É por isso que lembra que quem já leu o livro de Esther, que foi feita uma autorização para perseguir todos os judeus, matar, e como estava assinado e selado com o anel do rei, não podia ser revogado, porque era um rei persa naquela época que fez isso. E então o que que aconteceu? Quando a rainha Esther vai até o rei e ela fala que aquele povo é o povo dela e por certo poderia morrer também pela lei, então o rei não podia revogar a lei, mas ele fez uma outra lei para que o povo tivesse o direito de se defender. Então naquele dia, naquela época, com essa a atitude da rainha Esther também de ter ido até o rei e pedido ajuda, fez com que foram salvos os judeus, que o desejo era aniquilar os judeus. Sempre foi, né? Sempre, né, nos tempos, desde o começo dos tempos, que surgiu a nação de Israel, foi perseguida, porque dela ia nascer o nosso Senhor, né? Então, jogaram Daniel lá. O que aconteceu? Os leões perderam a fome e não fizeram nada. No outro dia, o rei foi lá chamar Daniel, Daniel, se acaso, será que seu Deus teve misericórdia de ti? Daniel gritou lá de dentro da caverna: Viva o rei para sempre! Então o rei ficou muito alegre e eles temiam. É engraçado que o Nabucodonosor, depois que viu aqueles homens sair da fornalha, eles temeram o Deus daqueles rapazes. Ele temeu. E esse rei também ficou maravilhado daquilo lá, né? Deus fechou a boca dos leões. Jesus, ele é a provisão para salvar dos perigos, do pecado que ameaça a nos devorar. Outra coisa que nós aprendemos aqui, espero que vocês estejam anotando alguma coisa.
No livro de Daniel, nessa história, a gente vê aquilo que fala no livro de 1 Pedro, que fala que não sei se é a primeira ou a segunda, fala que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao derredor, bramando como um leão que ruge e buscando a quem possa tragar. Então, o diabo ele vive querendo mesmo fazer todo crente, todo aquele que é temente a Deus, a se perder, a se desviar, a pecar, né? Então, é por isso que Daniel tinha uma decisão no coração dele: eu decidi que eu não vou me contaminar. Então, isso ajudou ele a ter uma vida com Deus, a levar para frente todas essa decisão dele. Então, nós vemos que no livro de Daniel tem 4 destaques importantes. Primeiro, o sonho do Nabucodonosor, no capítulo 2, né? O sonho da estátua. Depois, a fornalha de fogo, onde foi jogado Sadraque, Mesaque e Abidnego e não queimaram. Depois, a escrita na parede, né? A mãozinha, só uma mãozinha escrevendo lá, e juntamente com essa passagem está a queda, né, da cabeça de ouro, porque nesse dia a Babilônia cai e entra os braços de prata da estátua, que é os medos e persas. Essas duas nações se uniram e se tornaram o império da atualidade naquela época. Aí depois outro destaque é a Cova dos Leões. Então, quando você lê o livro, você fala do livro Daniel, eu tenho certeza que quem já aqui acho que todo mundo já leu o livro de Daniel, um livro bem conhecido, né? Você lembra o sonho do Nabucodonosor, a fornalha de fogo, a escrita na parede, a Cova dos Leões. A gente já lembra disso daí. É uma máquina aqui fazendo barulho, gente. Se estiver atrapalhando, vocês me falam que eu vou desligar ela. Eu resolvi vir para outro lugar hoje, mas enfim, aqui o Daniel vai colocar o que nos ensina. Que é possível manter a fidelidade em um ambiente pagão. Tem aqui jovens, né? O Jonatas, pelo menos, ainda vai fazer faculdade. Hoje eu estava conversando com a minha filha, que está na faculdade ainda, e ela estava falando o procedimento dos jovens lá. Ela falou, olha, ela falou, não vejo a hora que acaba a faculdade para mim sair daquele ambiente. Os pensamentos, as ideologias deles é terrível. Então, ela não vê a hora de sair de lá porque ela tem que ficar quieta, porque se ela for falar alguma coisa, ela não consegue continuar os estudos, terminar os estudos. Ainda bem que ela está terminando. Se Deus quiser, logo ela sai de lá, mas você vê como que tá terrível. Então, você pode continuar sendo fiel a Deus mesmo num lugar assim. Tem jovem que quando eles vão para a faculdade, ele se perde na droga, se perde prostituição, ideologias estranhas, mas aqui no livro de Daniel a gente aprende que nós podemos permanecer fiel, mesmo no meio da iniquidade, né? Se a gente fosse, o próprio apóstolo Paulo falou que ia ser necessário a gente sair do mundo, se a gente não quisesse conviver com esse tipo de coisa, porque o mundo jaz no maligno. Mas mesmo nesse ambiente, se você for obrigada a estar trabalhando lá, num lugar que pessoas vivem de maneira que desagrada a Deus, e numa faculdade e tal, você tem que ser a luz, você não precisa pegar o gosto. Isso mesmo. Nossos olhos têm que estar em Jesus, né? Não é olhar dos lados, não. Outra coisa que nós aprendemos que um jovem não precisa ser como um jovem do mundo para se realizar. Ah, todo mundo faz, é normal. Olha, os jovens crentes, eles estão querendo viver. Não estou falando de maneira geral, não. Tem pessoas muito
fiéis e sérios na fé. Mas eu estou falando assim que a maioria dos jovens hoje, dentro das igrejas, eles estão se deixando levar pelo mundanismo. E de modo que as coisas que são pecado, eles fazem e eles não sentem nem a dor do pecado, nem assim aquela tristeza, nossa, o que eu fiz? Dá a impressão que é normal. Você vai conversar com um jovem que fez uma coisa que não é legal e a pessoa tá é natural para ela, porque a gente vai normalizar, tendo aquilo como, sabe, como normal. Então, nós precisamos de saber isso daí. A gente aprende que eles não pegaram o costume de lá, porque eles estavam lá. Outra coisa que a gente aprende que é possível servir a Deus sem ser pastor ou missionário. Às vezes tem gente que fala, eu não vou fazer o seminário porque eu não quero ser pastor, não vou ser missionário. Mas Deus precisa de homens, de mulheres sérios que sirvam em qualquer ambiente. Se você trabalha numa empresa, você tem que fazer a sua luz brilhar naquele lugar. Você está num ambiente que é totalmente hostil, sem a presença de Deus, a sua presença ali tem que glorificar a Deus. As pessoas têm que ver Deus em nós. Senão, nós não estamos servindo a Deus. Né? Às vezes a pessoa pensa que para servir a Deus você precisa ter um cargo, fazer alguma coisa. Você vivendo a sua vida de cristão de maneira honesta, você está servindo a Deus. Ó, quem é o ser, que um servo é outra coisa, que a gente aprende que um servo de Deus entrando em um ambiente político não deve se corromper, mas manter fiel. É pecado, é errado ser um cristão ser político? Olha, aqui a gente vê que o Daniel, o José, várias pessoas que a gente vê na Bíblia, que eles, o trabalho deles era esse. Mas o que é errado não é ser um político, o que é errado é se corromper diante da, da possibilidade que a gente tem ali. Então, se Deus te colocar num lugar de destaque, você honra ele também num lugar de destaque, assim como Daniel foi, assim como Neemias foi. E ele alcançou o favor do rei, assim como Esther foi, assim como José foi. Que é outra coisa, que Deus usa poderosamente a vida de quem se consagra a Ele, né? Eles fizeram essa consagração, eles falaram, nós vamos continuar pertencendo ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? O Deus que vai enviar seu filho para morrer por nós. Então, não é porque nós estamos em outra terra que nós vamos mudar a nossa fé, mudar os nossos costumes, né? Então, aqui tem uma aplicação prática do livro de Daniel. Fala assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego, devemos sempre defender o que sabemos ser certo. Deus é maior do que qualquer punição que possa vir sobre nós. Quer Deus escolha nos poupar ou não, porque eles falaram isso. Olha, se o Deus que nós servimos quiser nos poupar da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei, que seja assim. Mas se ele não quiser, nós não, mesmo assim, nós não vamos adorar essa estátua e nós vamos permanecer fiel. E Deus falou, olha, sobre essa palavra, essa decisão deles, Deus poupou eles, né? Então a gente vê que mesmo que não poupe, nós olhamos para trás e a gente vê que muitos cristãos foram mortos, né? No Império Romano mesmo. Depois de Cristo, muita perseguição em cima deles e muitos morreram. Mesmo eles escolhendo ser fiéis, eles morreram.
Porque aqui eles falaram, se Deus quiser poupar, tudo bem, mas se ele não quiser poupar, nós não vamos negar ele. E a gente sabe que muitas vezes a gente não é culpado de alguma coisa que Deus que é para a gente. Mas eu só sei de uma coisa, que quer a gente passe por dificuldade ou quer a gente seja livre de alguma coisa, se a gente estiver na vontade de Deus, a gente é mais do que vencedor. Esse que é a vontade. A gente não tem nenhuma desculpa para voltar atrás, para negar a Deus, para mudar o nosso pensamento. Tem gente que muda o pensamento tão depressa e vai pegando o sabor do mundo, o gosto do mundo, e quando vê, eles estão desagradando a Deus de uma maneira terrível para quem está vendo ali e conhece a Deus terrível, mas para eles não estão nem achando que está fazendo nada demais. Então, aqui, independente do que possa acontecer, a gente tem que ter na nossa cabeça, não quero me contaminar. Ele é sempre digno de nossa confiança. Deus sabe o que é melhor. A ele a honra, né? E ele honra, não, estou pensando, não estou enxergando, gente. E ele honra aqueles que confiam e obedecem a ele. E a ele a honra mesmo, é a honra, a glória e louvor para todo sempre. Você sabe que aqui, passo, Daniel, acho que terminou, né? Não, Jesus no livro de Daniel. Aqui vai falar como é mencionado, apesar de que eu já falei nos capítulos, na aula anterior, mas aqui fala como Jesus aparece aqui no livro de Daniel. Aqui tem nós vamos ler esses versículos aqui. Eu acho que não tá, eu penso que não tem mais coisa que Jesus aparece aqui, mas vamos ver esses aqui. O 7, 13 e 14. Olha lá. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, depois o capítulo, o Apocalipse. Coloquei errado aqui, é o capítulo 7 de Daniel. É. E você sabe que essa aqui, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fez chegar até ele. Aí, e foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ó, esse capítulo 7 é o que eu falei para vocês. Quando você vê o livro de Daniel, você pensa nessas 4 histórias que foram marcantes, né? O sonho do rei, a mãozinha na parede, a fornalha de fogo e a cova dos leões. Mas tem muita coisa importante a partir desse capítulo 7, porque aqui no capítulo 7 fala de novo dos reinos, só que é outra visão que o Daniel tem nesse capítulo, que eu vou, deixa eu ver que hora que é, falta 10 minutinhos. Olha aqui, o capítulo 7 fala que no primeiro ano do Belsazar, rei da Babilônia, o Daniel teve um sonho, e nas visões da sua cabeça, quando ele estava na cama, ele escreveu logo o sonho e relatou tudo, né, que ele sonhou. E ele diz que ele estava olhando, e na visão que ele teve, capítulo 7, versículo 2, e eis que dos 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande é o mar Mediterrâneo, que fica lá pelas bandas de Israel. E quando ele viu o que ele viu ali, ele estava olhando e começou a ventar e agitar o mar grande, lá para o lado de Israel. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Primeiro era como um leão, vai pensando
se não é parecido com o primeiro sonho do Nabucodonosor. E esse leão tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, e como um homem lhe foi dado um coração de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal era semelhante, deixa eu olhar aqui, né? Estou olhando ali. Era semelhante a um urso, o qual levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Aí, depois disso, eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinham também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos ver só mais um. Estando a considerar os chifres, eis que ele subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Se você tiver com a tua Bíblia aí, continuei olhando até que foram postos tronos, e uns tronos, e um ancião de dias assentou a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o servia, e milhões de milhões assistia diante dele, e assentou o juiz e abriu um livro. Então, vamos parar aqui que eu vou dar uma explicada. Esses 4 animais que aparecem aqui no capítulo 7, que todo mundo começa a estudar o livro de Daniel, que chega no capítulo 7, eles param porque começa a ficar difícil. Eles têm a similaridade com a estátua do Nabucodonosor no capítulo 2. Né? Ele vê aqui, ele vê animais de diferentes animais. O leão aqui representava o Nabucodonosor, né? Que falava que o leão ele tinha asa de águia, que o Nabucodonosor ele ganhou reinos assim rapidamente, ele conquistou muitas outros países, e ele se tornou o rei maior ali. Depois vem o segundo animal, que ele já não era tão forte como o primeiro, mas olha, aqui, ó, continuei olhando, continuei olhando, e eis que o segundo animal era o urso. O urso era a média, os medos e persa, né? Com a boca, com costela, que eles eram cruéis nas guerras, e devorava muita gente, muita carne. Depois ele continuou olhando, e ele viu o leopardo, e o leopardo era a Grécia. E foi-lhe dado domínio através de Alexandre o Grande. A Grécia, antes do Império Romano, a Grécia ele dominou o mundo, trouxe a língua grega, era uma preparação já para a vinda de Cristo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, teve a influência dos gregos, porque o Império Romano teve uma influência grega. E depois ele continuou olhando, e o quarto animal era terrível, terrível e espantoso. Aqui está falando que ele tinha dentes grandes de ferro. O ferro era quem na estátua? Fala, minha gente. Ninguém quer falar? Era Roma? Isso, era o Império Romano, muito bem. Então, aqui o quarto animal era terrível. Império Romano que perseguiu, né, cristãos, e foi terrível, mas
os pés, aqui fazia parte, aqui fala de um chifrinho pequeno. Chifre, quando fala de chifre na Bíblia, em escatologia, fala de rei, de poder. Esse chifrinho pequeno, aqui fala que apareceu o ferro, esse animal que tinha dentes de ferro, e devorava e fazia pedaço e pisava os pés, tudo que era. Ele era diferente dos outros animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres, quer dizer, aí começa aquela parte do pé da estátua. Porque o Império Romano, na verdade, gente, não existe um Império Romano visível, político, ninguém está vendo o Império Romano, mas existe um Império Romano através da Igreja Católica que reina no mundo assim de uma maneira disfarçada de religião. É ou não é? Você passa, onde você passa tem a Igreja Católica, está lotado de gente, principalmente aqui por esses lados. E não é só isso, o Papa ele tem influência de chefe de Estado, porque o Vaticano é um país e ele manda, onde tem uma coisa importante, ele está lá e ele está ali mandando, né? E o que acontece? Você pode ver que o dedo da estátua, ele ainda continuava de ferro e de barro, né? Então, é uma segmentação ali, esses 10 dedos, é o mesmo que diz lá em Apocalipse, que quando João fala que ele viu uma besta que saía do mar, mar significa nações, povos, né? E aqui o Daniel também viu esses 4 animais saindo do mar grande, do mar Mediterrâneo, que é lá por lado de Israel. Está falando que é lá que as coisas vão complicar, que vocês viram há pouco tempo agora, né? Que teve guerras e agora deu uma parada, mas aquele lugar ali ainda tem muitas coisas para acontecer. Então, ele viu que o mar estava agitado, quer dizer, as nações ao redor de Israel estavam agitadas, e aí foi saindo esses animais, quer dizer, os impérios, os reinos destruídos se levantam novamente no final dos tempos, né? Através do chifrinho pequeno, que é a besta, e todos os reinos da terra entrega na mão vocês podem ler o capítulo 13 de Apocalipse depois, vocês vão ver isso. Todos os reinos entregam o seu poder para a besta governar, para o anticristo governar. E esse chifrinho pequeno que aparece aqui, que o Daniel vê, ele fala que, ó, estando eu a considerar esse chifre, ele viu no último animal, ele viu os chifres, no animal que é a perna de ferro lá da outra estátua. Estando a considerar o chifre, eis que subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres já foram arrancados. Então, aqui, ele estava, pequeno foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, porque daí, no meio daqueles chifres ali do quarto animal, saiu esse chifrinho pequeno que é o anticristo. Então, e aí, mesmo nesse capítulo aqui, já está falando de escatologia. Está falando que está em Apocalipse, no primeiro, e também no primeiro sonho do rei. Então, o Daniel, capítulo 7, fala de escatologia, fala de todos os reis, mostra Deus como o soberano sobre tudo que vai acontecer. Deus sabe tudo, Deus nada saiu do controle de Deus. Então não há nada de novo para Deus no que está acontecendo agora, no que vai acontecer, porque Deus está no controle de tudo. Ele guarda os filhos dele, que somos nós. Nós não precisamos ficar assustados. O próprio Jesus disse: não, se você vê todas essas coisas acontecendo, não vos assustei, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então, Daniel, aqui no capítulo 7, vê um mar agitado, quer dizer, nações agitadas, guerreando,
e ele vê do meio dessas confusão, dessas guerras, sair essas lideranças aí. E essas lideranças é como se fosse, se você quiser ver os países atualmente, você vai lá e pesquisa, mas a, esses dias eu tinha tudo anotado aqui, agora eu não lembro de cabeça, mas eu sei que a Pérsia é o Irã, né? A Pérsia é o Irã, tem alguns reinos vão ser levantados e entregue para. Eu acho que todo mundo, o mundo inteiro vai fazer isso, né? Mas aqui está reunido a estátua inteira. É por isso que é aquele versículo que eu falei para o Daniel achar, ele quiser ler para mim agora, fala que quando bate a pedra no pé da estátua, ou seja, aqui no quarto animal, vai acontecer isso. Vai ser destruído o ouro, a prata, o bronze, o ferro, né? E aí, olha aqui, ó. Então foi juntamente, se foi esmiuçado juntamente, e a gente sabe que a cabeça de ouro já caiu, não existe mais reino de Nabucodonosor. A Pérsia já caiu, a Grécia já caiu, o Império Romano caiu e só está disfarçado de religião, e aí, aqui está falando, e foi juntamente esmiuçada. Isso aí é uma coisa do futuro. Está falando que foi juntamente esmiuçado. O ferro veio de baixo para cima. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras. Significa aquele pó que quando a gente abana uma coisa, vira aquele pozinho. Ó, foi feito tudo em pó, né? Para gana da eira de estio. Quer dizer, quando você está fazendo uma colheita, sobra aquela. Meu pai chamava de moinha. A moinha, aquela palha que sobra. Foi feita como a palha e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Monte na Bíblia significa reino, é o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo. Então, você viu que o capítulo 7 fala, né, que Deus tem poder, Deus sabe de tudo. E aqui, Apocalipse, só vamos ler o Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o mesmo que está em Apocalipse, está em Daniel também. E a gente tem também destaque, que nós não vamos falar sobre ele, é um dos assuntos, para mim, assim, é um dos assuntos mais importantes, assim, porque eu gosto de escatologia, que fala das 70 semanas do livro de Daniel, mas isso daí vocês já estudaram lá em escatologia. Quem não estudou, tem vídeo deles, depois vocês falam com o Daniel, que eu estou dando essa aula das 70 semanas de Daniel, do livro de Daniel, que também fala da escatologia, né? Fala de quando vai começar a acontecer as coisas até o fim, quando tudo é consumado. Daniel já sabia, já pensou, gente? Deus revelou para esse profeta que era um jovem, numa terra estranha, Deus revelou para ele tudo que ia acontecer no final dos tempos, que nós nem, a nossa geração ainda estamos esperando isso aí. E ele já sabia tudo. Depois foi falado para João, para ele foi falado guarda, porque ainda vai demorar um pouco. Para João, ele falou: olha, não guarda isso, fala para todo mundo que o tempo está próximo. Então, Deus é maravilhoso, ele deixou homens fiéis, mulheres fiéis a Deus, que vai de geração em geração contando a sua história, e a gente vai olhando Deus cumprindo todas as promessas, a história, né,
ela não dá para negar a Bíblia, porque confrontando com as coisas que está escrito aqui, a gente vê pelo os livros de história tudo que aconteceu, o Império Grego, o Império Romano, todas essas coisas, do jeitinho que foi escrito lá no livro de Daniel. Tá bom? Passei 7 minutos, me perdoa. Então, aqui termina, gente, a, a nossa aula, o nosso curso de profetas maiores, tá? Eu gostaria que vocês fizessem um escrito do que vocês conseguiram aprender, né? Como se fosse um texto, um pequeno texto, do que vocês conseguiram aprender sobre a vida desses profetas. Olha lá nas anotações de vocês e manda, pode mandar ou para o Daniel ou para mim, para a gente dar nota para vocês sobre isso, tá bom? E o que eu queria falar com vocês é assim, ó, eu tenho muita, tô com o coração partido de falar isso que eu vou falar para vocês, mas eu tenho que falar. A gente começou esse seminário online na pandemia, né? E eu acredito que foi a vontade de Deus, muitas pessoas foram beneficiadas de alguma forma pela palavra de Deus que a gente trazia aqui, eu, Daniel, e agora eu tô vendo assim, tem uns irmãos aqui fiéis que querem aprender, mas muitos se dispersaram. E, e aqui eu tô muito sobrecarregada de trabalho. Então, o que eu e o Daniel, o pastor, a gente orou sobre isso e a gente chegou na seguinte conclusão, que eu ia terminar os profetas maiores, conforme eu comecei, e, e aí nós vamos fazer um apanhado, por exemplo, aqui nessa aula de hoje está o irmão Gesiel, que fez várias matérias já, a Lídia. Então, os que são daqui vão continuar no seminário presencial aqui. Nós vamos ver quem teve um aproveitamento que dá para a gente mandar um certificado para vocês. Eu sei que isso aí não vai fazer vocês maiores nem melhores do que vocês já são, né? Vocês já são de Cristo. Mas para vocês apresentar, né, como um curso que vocês fizeram e uma lembrança de todo esse tempo que a gente passou junto. Então, eu estou me despedindo de vocês hoje e nós temos 100 e poucos vídeos gravados. Quando vocês quiserem olhar lá nos vídeos também, o Daniel pode deixar tudo o acesso para vocês ver o link no YouTube, e também a gente não precisa ficar sem conversar. Vocês têm o meu telefone aí, o meu WhatsApp, vocês podem fazer pergunta, e quando a gente tiver um outro curso, eu penso de fazer assim um curso, de vez em quando a gente fazer um curso, a gente entra em contato com vocês, mostra que a gente vai ter esse curso, se vocês tiverem interesse, vocês fazem, termina, assim, para a gente não ficar direto, porque muitos desinteressados saíram do seminário, e aí isso aí dispõe, né, de mim, do Daniel, da gente se preparar, de estar aqui. Eu não nego de fazer isso, porque eu sinto que eu estou servindo a Deus, né, e eu fico muito feliz de saber que essa palavra a Lídia está lá no Pará, está ouvindo essa mensagem. O irmão Gesiel está lá em Rio Grande do Norte, né? Então, é muito gratificante para mim, foi muito maravilhoso esse tempo que a gente passou junto aqui, que a gente compartilhou da palavra de Deus, mas aí foi saindo, pessoal, e aí aqui eu tô com muito trabalho para fazer, né? E, pois é, obrigada.
Então, é um trabalho que eu amo ensinar, gente. Eu faço qualquer coisa, eu dou um jeito. Hoje foi um dia bem corrido para mim, trabalhei bastante, mas eu amo compartilhar aquilo que Deus me ensinou através de outras pessoas que também amavam ensinar. Então, não é preguiça, não é desinteresse da minha parte, mas é porque o pessoal está assim fazendo outras coisas, tem outras. Eu não estou criticando também, porque eu sei que tem pessoas que têm ministério nas suas igrejas aí, então eu acho que não está sendo viável para alcançar todo mundo, né? Então, fica lá as aulas para vocês revisar quando vocês precisar, e aí o Daniel vai entrar em contato com vocês para poder estar enviando para vocês e para todos que participaram do nosso seminário desde a pandemia para cá, vocês vão receber um certificado, atrás vai as matérias que vocês fizeram, quando vocês for em algum lugar, pode apresentar o seminário, vai ser o diploma, vai ser assinado pelo pastor, com o CNPJ, tudo certinho, e vai para vocês, tá bom? E nós não vamos perder o contato, não. Agora vocês falam alguma coisa aí. Tudo bem? Obrigado, irmão. Eu gostei muito de conhecer o irmão Gesiel, sempre presente aqui. A Lídia, então, amo muito. Eu amo tudo, muito esses irmãos que de longe que eu conheci, que fez. Eu aprendi com vocês também, e foi um tempo muito bom. Tinha bastante gente lá do Pará que estava fazendo com a gente, daí foi saindo um, outro, né? E aí é muita coisa, eu vou ter que fazer uma cirurgia Continua agora. aqui. Oi, Lídia, pode Eu falar. continuo. Eu ainda continuo. Você está Amém, firminha, irmã né? Sônia. Se a irmã Então, falar que eu... Falar um pouquinho também, minha irmã. pode É falar. que para mim, minha irmã, desde que eu passei a conhecer vocês, né, estudar a Bíblia com vocês, participar dos cursos, para mim foi muito gratificante, assim, porque a gente passou a compartilhar, né, as coisas do Evangelho, a conhecer mais sobre Deus, a aprender a gente a lidar com as nossas lutas, batalhas diárias, né, que todos nós temos. E para mim vocês já passaram a fazer parte da minha rotina, né? E tem Que sido bom. muito importante, tanto a irmã como o Daniel, né? Todos, né? Vocês aí que fazem o instituto, né? Tem sido uma bênção, muito bom mesmo. Eu tenho que agradecer vocês também, porque foi muito bom esse tempo junto com vocês. E eu não quero perder o contato com vocês, tá? A Lidinha, que eu amo muito, a Lídia, e os outros irmãos. E os irmãos daqui vão continuar tendo que me suportar. E a gente, quando tiver alguma aula gravada, que eu e o Daniel estamos pensando nisso, gravar alguma aula e a gente pode mandar para vocês, tá? O link para vocês acessar, tá bom? E de vez em quando vocês aparecem no grupo ou no WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Abre a janelinha aí para me ver você, Lídia. Irmão Gesiel. Despedido vocês. Tá bom, então. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês não desistam de servir a Cristo, que vocês permaneçam firmes, que vocês usem tudo que vocês aprenderam para glorificar o Senhor aonde vocês estiverem. Fala do Senhor Jesus, porque Ele está voltando e a gente se conhece só pela telinha, mas lá no céu nós vamos nos conhecer e a gente vai Amém. estar junto, né? Que Deus abençoe Glória a cada um de Deus. vocês. Eu só tenho que agradecer esse tempo que passamos junto aqui
E daí vocês vão entrar em contato com o Daniel, manda o trabalhinho que eu pedi para hoje, e eu vou mandar um certificado bem bonito para vocês, e vai ficar de lembrança do tempo que a gente estudou junto, e também para vocês aí usar com os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Vamos terminar com a palavra de oração. Aproveita que o irmão está aí com a janelinha aberta e encerra com a palavra de oração para nós. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar e, assim, Atos 2:42 e o seguinte, sobre e perseveravam no ensino dos apóstolos, né? Da comunhão e no partir do pão, né? A Bíblia diz que a igreja tinha tudo em comum. E tudo que a gente vivenciou hoje é porque a gente estava junto, né? Estava e está no mesmo sentimento, naquela mesma maneira de buscar, de conhecer, de aprender do Senhor, né? E vamos orar, minha irmã, nessa noite, né? Para que Deus venha cada dia, né? Se revelar ao nosso coração, né? Por meio da sua palavra e venha abençoar a todos, né? Que participaram, né? Que a gente não possa parar, mas prosseguir em conhecer ao Senhor cada dia, né? Porque esse Deus que é relacionamento, ele nunca para de querer intimidade conosco. Então vamos prosseguir, né? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esses dias e pelo que Ele ainda vai fazer na nossa vida e pelo que Ele ainda tem a fazer. Verdade. Vamos orar. Professora Sônia, me amo. Ficar com saudade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Um momento, Senhor, que não existe nada, Pai, que se compare, Senhor, porque estamos aprendendo sobre Ti, Pai, sobre a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus aplique cada dia, Senhor, no nosso coração, Pai. Tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que vivenciamos, e que o Senhor possa trabalhar cada dia, Pai, no nosso coração, Deus. Que o Senhor abençoe o irmão Daniel, a irmã Sônia, abençoe todos que fazem parte desse ministério, desse instituto que trabalha em favor do Teu reino, que eles venham cada dia crescer no Senhor e que possamos ter outros momentos. Nós já cremos e declaramos e já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Deus abençoe.